barracas e manifestações marcaram a votação pela adoção de cotas sociais e raciais na universidade. Militantes favoráveis e contrários à implementação da medida aguardaram com muita expectativa a decisão do Conselho Universitário. O sistema de cotas ele destinará 30% das vagas de cada curso de graduação a estudantes oriundos de escola pública e desses a metade para estudantes de escola pública autodeclarados negros. Em 2007, numa reunião histórica do Conselho Universitário, a URGS aprovou a utilização de cotas raciais e sociais para o ingresso de estudantes oriundos do ensino público, autodeclarados negros, pardos ou indígenas. Começava ali um processo de democratização da universidade, que passou a receber mais estudantes da periferia, com menos recursos financeiros e de todas as regiões do estado e do país. Que aprendizados a universidade teve com esses estudantes? Quais as mudanças, além da pluralidade, eles trouxeram para este espaço? Julho das Pretas é uma agenda comum do movimento de mulheres negras, criado em 2013 e que se espalhou por todo o país para celebrar o Dia da Mulher Afro, Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado sempre no dia 25. Durante todo o mês são feitas diversas ações, debates, marchas. E para lembrar justamente o direito das mulheres à proteção ao mercado de trabalho e também o combate ao racismo e toda a opressão de raça, de gênero. E o Nação pega carona nas reflexões que foram feitas durante todo este mês para debater o feminismo negro. E estão conosco a especialista, socióloga e especialista em direitos humanos e integrante do Conselho Consultivo da Federação das Associações de Comunidades Remanescentes de Quilombo, Reginete Bispo, e também a doutora em Educação pela URGS, especialista em políticas públicas e presidente do Instituto África e América, o IAFRA, Eliane Almeida de Souza. Bem-vindas ao Nação. E para a gente, então, discutir o feminismo negro, avanços e desafios nos últimos anos. A gente já tem uma marcha que se tornou histórica de 2015, das mulheres negras, e esse ano a gente também teve marchas em diversas cidades, já se torna um evento muito representativo, a gente acompanha algumas imagens aqui ao fundo também. Como é que vocês têm percebido, então, o movimento de mulheres? Lembrando que nesse ano a gente teve até a presença da Angela Davis aqui no Brasil, dizendo que esse movimento é o mais importante no Brasil para forçar mudanças e dar esperança para o povo. Essa agenda, essa pauta do feminismo negro, das organizações de mulheres negras, ela tem uma centralidade na realidade política e econômica que a gente vive no país hoje. Tá? Porque a história do povo negro, do povo negro no Brasil, quase 4 séculos de escravização, 5 séculos de dominação, porque nós vivemos, vamos partir do princípio de que a gente vive numa sociedade que tem uma elite dirigente com uma mentalidade ainda escravocrata, Ou seja, que tem os que podem tudo, merecem tudo, e os que não são dignos de nada. Isso é uma herança da sociedade brasileira do período da escravidão. E eu vou pegar um exemplo muito prático e concreto. Democratização do ensino. O ensino neste país sempre foi um ensino para as elites, para as elites brancas. Que nos visitou aí. Então, quando a mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta também, que a gente tem observado. E a Eliane tem uma pesquisa importante sobre as cotas, que a Reginete vinha pontuando aí, mudanças que está trazendo para a educação, um setor que a gente também precisa avançar muito, tem essa desigualdade que, como não seria diferente, também aparece muito fortemente na educação, mas a lei de cotas já está mudando um pouco o perfil dos estudantes
estudantes das universidades, dá para a gente dizer? Não é por acaso que no mês da mulher afro-caribenha eu me torno a primeira doutora negra da Lomba do Pinheiro, primeira doutora negra da minha família, primeira geração, né? Obrigada. E acho que isso também vem num olhar de denúncia, né? Quer dizer, se nós somos mais de 100 mil moradores na Lomba do Pinheiro, que é a pesquisa que são quase 300, por que só uma mulher negra consegue ser doutora em educação, né? Então a gente também traz esse olhar da periferia, né? Do lugar de onde eu venho, onde eu moro e de onde eu falo, né? Como uma dificuldade na questão da educação, né? O quanto nos foi difícil, né? Essa chegada, o quanto tem sido difícil a chegada na universidade pública, que é um espaço, né, que ainda tem esse perfil de elitismo, né? E a gente descobriu com esses alunos entrevistados, eu entrevistei ex-alunos cotistas, que é a primeira pesquisa também inédita que olha para esses alunos que já se graduaram, porque a gente tem alunos cotistas hoje na universidade, mas não sabe quem são, de onde estão, né, e para onde vão esses alunos. Então eu me debrucei para entrevistá-los, né, para entrevistar esses alunos cotistas, explicando um pouco e tentando entender por que essa questão das cotas raciais ainda tem incomodado, né? Porque sociais, ok, cotas sociais tranquilo, mas quando chega na questão das cotas raciais, a gente ainda tem escutado, não só dentro da universidade, mas em toda a nossa sociedade, e se formos fazer um parâmetro, mais de 50% ainda tem sido contrário às cotas. A nossa sociedade não só está dividida, mas a gente tem muitas pessoas ainda contrárias às cotas, porque não entenderam, né, que é uma política reparatória. Então a gente precisa reparar algo que foi perdido. E você só repara quando você coloca para o outro um pouco mais da questão igualitária. Se você não dividir um pouco mais da fatia daquele bolo, você não consegue falar em reparação, você não consegue falar em política pública. Então, o que acontece? A gente tem alunos que passaram por essa universidade, se formaram e trouxeram ali na questão do acesso, permanência e empoderamento muitas denúncias. Esses alunos cotistas raciais, entrevistei só alunos negros, foram homens e mulheres. Da Universidade Federal da Universidade do Rio Grande do Sul, da URGS, foram, a partir das cotas que iniciou em 2008, né, foram discriminados por seus colegas negros, por seus colegas não negros, né, que são os cotistas, não cotistas também, mas principalmente pelos professores, né? Tem o grupo do Balanta, que é um grupo que acampou na reitoria quando a universidade tentou aprovar um projeto sem consultá-los. E eles fizeram lá, desse grupo, não só acamparam, mas fizeram seu movimento, e hoje eles resistem. E nesse grupo eles continuam conversando, fazem articulações e denúncias desses preconceitos e desses racismos que eles vivem na universidade e na sociedade, né? Então, nós temos sociedade gaúcha ainda muito preconceituosa. O Brasil, acho que o Brasil em si, ele é preconceituoso, mas a nossa sociedade gaúcha, pela questão da colonização, é o braço mais pesado sobre a nossa comunidade negra. A gente falou de uma política pública importante, né, e da lei de cotas aí que está mudando um pouco o cenário na questão educacional, mas a gente tem também muitos entraves no mercado de trabalho, né? A mulher negra segue recebendo um salário menor, né, proporcionalmente, e também a dificuldade de chegar aos altos cargos, né, os cargos executivos. Uma pesquisa do Instituto Etos indicou que as mulheres negras têm subrepresentação, né, chega a ser menor que 1%. E o mercado de trabalho, a gente vive hoje algo assim assustador. Nas 2 últimas décadas, né, nós negros, boa parte, né, da população negra, se pegar como exemplo as trabalhadoras domésticas, né, começam a se inserir no mercado formal de trabalho, porque grande parte dos trabalhadores negros sempre operaram no mercado informal, né? Pegar as trabalhadoras domésticas, porque é a categoria mais emblemática, porque tem uma longa história de luta pelos direitos trabalhistas da categoria, né? Hoje, quando a gente começa a se inserir no mercado de trabalho, começa a aumentar o grau de escolarização, né, da população negra, que a gente pode disputar as altas gerências, né, os grandes cargos, né, aqueles que realmente constituem poder, né? O que acontece? A gente começa a ter que lidar com o Congresso, com um governo que é racista, que é xenófobo, tem ódio ao pobre. A reforma trabalhista que subtrai direitos fundamentais, especialmente de nós mulheres negras, né? Com o discurso de que o brasileiro está vivendo 76 anos, em média, né? Não é verdade, porque se tu pegar essa média nacional e colocar recortes
de gênero, de raça, recortes regionais, você vai ver que não é isso. É uma vergonha. Né? O judiciário brasileiro é uma vergonha. Ainda ontem estava lendo uma matéria de como o judiciário trata os nossos meninos com desprezo. Né? Está o exemplo do menino lá no Rio de Janeiro, Rafael Braga, que está lá preso por nada, né? E o judiciário se recusa sequer a conversar e a repensar essa atitude. É porque eles têm um medo, como a sociedade é estruturalmente racista, então, qualquer coisa, qualquer movimento que projete a nossa altivez, a nossa autonomia, né? Isso faz com que o ódio racial se manifeste, ou seja, o racismo no Brasil ele se manifesta. Trouxe, né? Não podemos falar de feminismo sem falarmos da questão étnica, né? Quer dizer, o feminismo não nos representa, agora o feminismo negro já é uma outra questão, outro diálogo, né? E nessa questão da pesquisa, a gente acessou essa obra fantástica, né? Da Angela Davis, né? Que é o livro Raça, Gênero e Classe, e ali é muito sério, porque a gente vê que não é só a realidade nossa da diáspora, né? Dos que chegaram no Brasil com todas essas perdas, dos seus cortes. Não, isso está presente no mundo, né? O que as nossas mulheres, as nossas ancestrais viveram aqui, os Estados Unidos viveu, a África viveu, outros países também viveram. Agora, no Brasil foi muito pesado. A gente tem isso porque nós temos isso gravados nos nossos corpos, nós temos isso gravados nas nossas mentes e nós somos o resultado dessa diáspora, desse processo. E todas as pesquisas apontam que o jovem negro é o que tem sido o alvo da polícia, né? Quer dizer, em todas as esferas também a gente vem perdendo a questão, a mulher negra e o jovem negro são os que mais perdem em todos os espaços. A gente precisa dizer para essa comunidade o que são as cotas, porque muitas vezes esses alunos nossos lá na universidade passaram como sujeitos invisíveis. Invisibilizados, eles foram invisibilizados dentro de uma universidade que abriu cotas para incluir. Então, quer dizer, a gente leu, né, nós lemos eles no final da pesquisa como desbravadores, né? Então, a gente tem que questionar essas questões também, até o quanto a nossa universidade pública está preparada para nos receber, né? Para receber alunos negros, indígenas, gays, quilombolas. Claro que temos essa diversidade presente hoje pelas cotas. Há 10 anos atrás não tínhamos, mas ter acessado esses alunos e também esse diálogo e vendo assim, como estão hoje, para onde eles vão, né? Como eles estão. Porque ninguém se preocupou, ou ninguém se debruçou ainda sobre uma pesquisa de acesso, permanência e empoderamento. E hoje nós já podemos ver esses alunos cotistas entrando prontos para iniciarem as suas pesquisas, né? Não estou dizendo que todos os cotistas têm que falar de negros, todos os indígenas têm que falar de indígena, não é isso. Mas essas histórias que ainda não adentraram no currículo, que não chegaram na universidade, elas precisam ser contadas por quem? Por esses sujeitos de direitos que estão lá, né? E precisa ser contada de uma forma fidedigna, não de forma distorcida como vinha sendo contada até 2008. Muitos são os avanços, né, mas também os desafios que a gente tentou abordar aqui nesse programa Nação Especial sobre feminismo negro. A gente fica por aqui, mas no próximo programa a gente volta a abordar então esses desafios do nosso dia a dia aí de mulheres negras enfrentando o preconceito, o racismo